a voz que nos convence. Esse é o devocional de hoje. Em João 16:8 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tenho duas filhas com personalidades muito diferentes. Uma é mais contida e eu constantemente a encorajo com frases do tipo: vá, Deus a chamou, Deus a te chamou para isso. A outra é acelerada, mas ainda imatura. Por isso eu costumo lhe dizer: tenha calma, ainda não é o tempo. Às vezes eu preciso convencê-las a vestir um casaco nos dias frios ou dormir cedo para acordarem dispostas no dia seguinte. Como mãe, eu tento ajudá-las a entender o caminho correto a seguir e quais as escolhas fazer. E o Espírito Santo de Deus também age assim em nossa vida. Em certos momentos, ele nos dá ousadia para avançar. Em outros, ele segura os nossos passos e nos faz desacelerar. Em todo caso, é a voz que nos convence a agir da maneira que agradará o coração do Pai. Ao se despedir de seus discípulos, Jesus diz que enviaria o seu Espírito para nos auxiliar enquanto vivemos neste mundo. É Ele quem nos exorta a pedir perdão, mesmo quando pensamos que temos a razão. Ele leva-nos a agir com honestidade, a confessar os nossos pecados, a sermos pacientes, justas e íntegras. Manso e humilde, guia-nos ao arrependimento diariamente, para nos transformar em mulheres espiritualmente maduras, resilientes e obedientes a Deus, à semelhança de Cristo. Assim como uma mãe sabe o que é melhor para os seus filhos, o encorajador deseja nos ensinar e aconselhar a fim de que vivamos a plenitude do Evangelho. Não seja uma pessoa teimosa, que insiste em caminhar sem ser direcionada por ele. Peça ao Pai que lhe dê sensibilidade à voz do Espírito Santo e seja obediente ao seu comando. Aleluia. Gente, isso é tão real. Nesse versículo de João 16 aqui, quando fala: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E muito além disso, né? Ele nos consola, ele nos confronta, né? Nos corrige e ele entende, tem uma passagem que fala, né? Sobre interceder por nós com gemidos inexprimíveis. E eu fico pensando, né? O Espírito Santo, ele sonda o nosso coração. Ele sabe exatamente aquilo que nós queremos falar. Às vezes nós nem temos palavras na oração, mas o Espírito Santo sabe. E ao mesmo tempo, quando precisa nos convencer daquilo que está errado, né? Porque muitas vezes no mundo espiritual existem legalidades que nós podemos acabar dando para demônios, para o inferno mesmo. E isso traz uma cegueira espiritual na nossa vida. A gente não consegue enxergar, é como se tivesse realmente escamas nos nossos olhos. E o Espírito Santo, ele vem só com o poder e a forma que só ele tem para arrancar estas escamas, para que nós possamos enxergar que aquilo está errado, que nós precisamos de fato corrigir, né? Colocar, assim como tem passagens que falam sobre os muros baixos, nós precisamos colocar uma segurança, uma proteção maior sobre esses muros baixos, vigiar, né? Na palavra diz orar e vigiai. Então, todos os dias nós temos que ter essa consciência e entender os momentos, né? Deixar o Espírito Santo nos direcionar, o tempo de avançar, de acelerar, de correr com os cavalos, o tempo de
dar uma aliviada, ser cuidada, sentar, parar, ouvir a voz de Deus. Às vezes ele fala realmente até no silêncio. Então, são estações, tempos e tempos, mas em todo tempo o Espírito Santo está cuidando de nós. Amém? Esse é o devocional de hoje. Até amanhã. Uma excelente semana. Eu profetizo uma semana de vitórias sobre a tua vida e sobre a minha vida. Amém? Até amanhã. Tchau, tchau.